Olha que macete bacana para você de porcentagem. Eu vou comentar aqui, ó, porcentagem. Se você souber apenas três, você vai conseguir calcular um monte de porcentagem na velocidade de uma calculadora. Se você souber quanto é 50% de alguma coisa, 10% de alguma coisa ou 1%, você já consegue calcular várias porcentagens. 50% você sabe que é a metade. 10% é só voltar uma casa decimal. 1% você volta duas casas decimais. Por exemplo, vamos supor que você quisesse calcular 20% de 200. Quanto seria 20% de 200? 20%, eu não penso em calcular 20%, eu penso em calcular 10% mais 10%, que é a mesma coisa. 10% de 200 é 20. Então eu teria que 20% seria 20 mais 20. Ou seja, 40, está calculado aí 20% de 200. Por exemplo, quanto que seria 60% de 200? 60% para mim, eu prefiro pensar que é 50%, mais quanto? Mais 10%, que vai dar um total de quanto? 50% de 200? Não, é fácil, é a metade, é 100, mais 10% seria só voltar uma casa decimal, seria 20. Ou seja, 60% dá 100 mais 20, vai dar 120. É muito fácil calcular a porcentagem dessa maneira. Por exemplo, 15% de 300. Quanto será que é 15% de 300? Bom, 15% para mim é o mesmo que 10% mais 5%. 10% é só voltar uma casa decimal. É 30. 10% é 30. Ora, se 10% é 30, 5% é óbvio que é a metade. É óbvio que vai ser a metade. Então, o que eu vou ter? 30 mais 10, 40. Mais 5, 45. Está calculado aí 15% de 300. Você pode fazer isso sempre fazendo uma combinação aqui, ó. Por exemplo, 12%, quanto será? 12% de R$400. 12% para mim é 10% mais 1% mais 1%. É a mesma coisa. 10% eu já sei, é 40, é muito fácil. 10% é fácil. Mais 1% é só voltar duas casas decimais. Vai dar 4. 1% é 4, mais 1% é 4. Quanto que vai dar 12% de 400? 12% de 400 vai dar um total de 48. É simples assim. Por exemplo, vamos supor que você quisesse calcular 75%, né? Eu vou colocar números redondos para facilitar o entendimento, mas vamos supor que você queira calcular 75% de 200. Quanto seria? 75% para mim é o mesmo que 50% mais 25%. 50% de 200 já é 100. Mais 25%, se 50% é 100, 25% é óbvio que é a metade, que vai dar 100 mais 100 mais 50, que vai dar um total de 150. Tá aí uma técnica para você fazer vários arranjos, várias combinações. Por exemplo, quanto será que é 30% de R$800? 30% é o mesmo que 10% mais 10% mais 10%, certo? Ou seja, seria, volta uma casa, seria 80 mais 80 mais 80, que já daria um total de 240. Ou seja, na velocidade de uma calculadora, você consegue calcular qualquer porcentagem sabendo apenas essas três aqui. Apenas 50%, 10% e 1%. Vou pegar aqui um outro exemplo. Quanto será que é 40% de R$300? 40% para mim é o mesmo que 50% menos 10%. Não é verdade? 50% é metade, 150 menos 10% seria 30. 150 menos 30, 120. Está aí calculado 120 na velocidade de uma calculadora. Para todas as combinações você pode fazer isso. Ah, professor, e se for com vírgula? Não tem problema. 37,5% de R$120. 37,5% para mim é o mesmo que 10% mais 10% mais 10%.
mais 5% mais 2,5%. Eu visualizo isso imediatamente. 10% seria 12. Então 12 mais 12 mais 12. Se 10% é 12, 5% é 6. Se 5% é 6, 2,5% será metade de 6, que é 3. Então vou ter 12 mais 12 mais 12, 36. Mais 6, 42. Mais esse, 45. É indiferente se tem vírgula, se não tem. Sabendo essas três, você consegue fazer uma série de combinações e calcular a porcentagem na velocidade de uma calculadora. Curta o vídeo, compartilha, tá, com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para você poder receber todas as notificações. Se você quiser conhecer o meu curso de matemática maceteada para o concurso da Polícia Militar de Soldado, acesse o link na descrição do vídeo.